Boa noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros. A decisão vem depois de muita crítica do governo Lula e de economistas contrários à Selic no patamar de 13,75%. O CNN Prime Time de hoje começa detalhando os impactos econômicos dessa decisão e as repercussões na economia e na política. Lembrando que tão importante quanto a decisão sobre os juros é a ata da reunião, que pode trazer indicações de próximos movimentos do Copom e a avaliação do estado da economia do país. A gente começa essa edição já chamando Fernando Nakagawa a entrar aqui no nosso estúdio para trazer essa primeira análise da decisão do nosso Banco Central. Naka, boa noite. Alguma surpresa? Boa noite, Márcio. A decisão em si, quando a gente olha apenas e tão somente para os números, nenhuma surpresa, 13,75%, exatamente como todo mundo no mercado financeiro esperava. A grande expectativa era relacionada ao comunicado, ao texto divulgado depois dessa decisão. E aí, sim, há alguns pontos que chamam a atenção. O mundo político talvez tenha se frustrado, porque a sinalização, o aceno do Banco Central pode ser considerado tímido, bastante discreto ao reconhecer melhorias, avanços na discussão sobre as contas públicas. Em linhas gerais, o Banco Central manteve o mesmo discurso observado nas últimas reuniões. Preocupação com a inflação, ainda que haja um ou outro ponto que favoreçam a desinflação, como o Banco Central diz, ou seja, a perda de força dos preços na economia. Márcio, a gente preparou uma tela com a evolução do juro ao longo dos últimos meses e temos aqui então 13,75, é a quinta vez seguida que o juro é mantido neste patamar, a quinta reunião seguida e a segunda reunião já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está no mesmo patamar observado lá em 2017, portanto a gente está num patamar de juros bastante elevado na comparação com o histórico recente. Quando a gente olha para o documento divulgado pelo Banco Central, na próxima tela a gente tem algumas frases que chamaram a atenção, Márcio. E aí eu acho que dá para falar que o Banco Central pelo menos acenou bem discretamente. Eu começo aqui chamando a atenção para este trecho. Ele fala sobre a incerteza relacionada às contas públicas. Ele diz que há incerteza sobre o arcabouço fiscal e impactos disso sobre as expectativas para a trajetória da dívida. Aqui houve uma mudança. Em fevereiro, Márcio, o Banco Central falava que ainda existia uma elevada incerteza. Ele retirou o termo elevado, o adjetivo. E em banco centralês, na linguagem do Banco Central, às vezes a exclusão de uma palavra quer dizer muita coisa. Então, a retirada do elevada incerteza já é um movimento do Banco Central. Talvez grande para o Banco Central, talvez muito pequeno para o mundo político. Há outras frases importantes. O Banco Central diz, por exemplo, que os episódios envolvendo os bancos nos Estados Unidos e na Europa elevaram a incerteza relacionada à economia internacional. Dizem também aqui que a recente reoneração dos combustíveis reduziu a incerteza relacionada às contas públicas. Este é um aspecto positivo, que houve melhora das contas públicas, ainda que para o Banco Central seja algo de curto prazo. Outra frase aqui, falando ainda do mercado internacional, que desde a reunião anterior, em 1º de fevereiro, o ambiente externo se deteriorou e ele faz menção aos bancos. Então, no lado externo também houve uma mudança, neste caso para pior, mas esta mudança para pior, no caso dos bancos, Márcio, indica que o Banco Central pode ter de ser mais leniente, ou seja, uma queda do juro aqui faria sentido olhando apenas e tão somente para o mercado internacional. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, hoje teve decisão e algum aceno também de preocupação sobre isso. E para terminar, um outro aspecto muito importante. O Banco Central traz nesse documento 3 principais projeções de inflação, 2023, 2024 e 12 meses à frente, em 6 trimestres à frente. E nessas 3 projeções, a previsão para a inflação piorou, subiu na comparação com fevereiro. Então, acho que esse é o resumão da história, Márcio. O Banco Central reconhece alguns movimentos, por exemplo, alguma mudança discreta, muito discreta no cenário fiscal, piora no cenário internacional, mas manteve o juro. Por quê? Porque as projeções para a inflação
pioraram desde fevereiro. É interessante que nas palavras destacadas aqui, das frases destacadas, a gente vê a palavra incerteza 3 vezes. 2 relacionadas à nossa economia, uma relacionada ao cenário externo. O que o governo precisa fazer para reduzir essa incerteza? Se bem que a gente percebe, você disse que na ata anterior aparecia elevada incerteza, agora incerteza. Que movimento já foi feito que tirou essa elevada do texto do Banco Central e que movimentos podem ser feitos, eu digo na prática, além da regra fiscal, quem sabe além também de uma reforma tributária bem feita, o que mais que o governo pode fazer para tirar essa incerteza daqui? Incerteza na economia tem muito relação com dúvida, Márcio. Eu acho que quando o governo, por exemplo, bate no próprio Banco Central ou há ruído na relação entre as instituições, isso gera incerteza. Então, quando o Banco Central retira o elevada da primeira frase, indica que ele reconhece, à sua maneira, de maneira bastante discreta, que toda a discussão das últimas semanas sobre as contas públicas talvez estejam, de fato, no rumo certo. Mas para tirar a incerteza tantas vezes desse documento, só tendo um novo marco para as contas públicas crível, consistente e aprovado no Congresso Nacional. Como você falou, é um gesto que o Banco Central pode estar fazendo ao governo. A gente não sabe se o governo vai receber esse gesto do Banco Central.